Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Podeis tomar assento. A palavra diz que multidões cercavam Jesus buscando a palavra de vida. Uma palavra para o dia, não algo para o futuro. Muitas vezes nós pensamos que o reino de Deus é algo para o futuro, é algo para uma vida além. E no versículo de número 11 ele diz: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus estava falando sobre um povo a qual ele começava a falar por parábolas, mostrar: olha, isto parece com isto, isso é aquilo, para que houvesse o entendimento daquilo que ele estava falando. E ele então diz que eles tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. E ele diz que aos discípulos a palavra era revelada, porém a esse povo ainda não tinha sido revelado. Se você não entender, nunca irá desfrutar do reino de Deus. Se nós não entendemos a palavra de Deus, se nós não entendemos o que Deus está fazendo, o que Deus fez, nós nunca vamos entender o reino de Deus. Seremos religiosos. Muitas vezes entramos em uma religiosidade e pensamos que estamos servindo a Deus, mas sem entender o reino de Deus, somos apenas religiosos. Vamos a um culto, vamos a uma missa, vamos a um ritual, mas não entendemos o reino de Deus. Jesus diz: antes de tudo, buscai primeiro o reino. O reino de Deus é a influência que exerce o rei sobre o seu povo. O que é o reino de Deus? É a influência que o rei exerce sobre o seu povo. Se o povo não obedece, não há reino. Jesus disse: olha, esse povo ouviu de mau grado, endureceu o seu coração, não abriu os seus olhos, não abriu os seus ouvidos,
e eu não pude curá-los. Não abriu seus olhos, não abriu seus ouvidos, não ouviu de bom grado, e por isso eu não posso curá-los. Eu gostaria de curá-los, mas eles não abriram seu coração. Versículo de número 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então há um povo que não vê, há um povo que não quer ver, há um povo que não quer ouvir, há um povo que não abre o seu coração, não abre o seu entendimento, e por isso o reino de Deus não é estabelecido, por isso não há cura, por isso não há conversão. Então, se o povo não obedece, não há reino. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não entendemos a palavra de Deus, não há reino, o reino não vem a nós. Nós não estamos vivendo o reino de Deus. Podemos estarmos vivendo uma religiosidade, mas não desfrutando do reino de Deus. Quando nasce uma criança em nossa família, logo nós falamos: meu príncipe, minha princesa. Se você passa uma ordem para o seu filho, e seu filho não obedece, o seu reino não está estabelecido no coração do seu filho. Quando você fala ao seu filho, dá um ensinamento, e seu filho não lhe obedece, você não está reinando no coração do seu filho. Seu filho não está lhe servindo. Você pode até impor que ele lhe obedeça, mas isso não é reino. Muitas vezes nós pensamos: olha, precisamos pôr regras. Quantas vezes nós servimos a Deus debaixo de regras? Olha, a igreja precisa fazer isso, o pastor precisa falar aquilo, o pastor precisa agir desse jeito. Isso não é reino, isso é regras humanas. Nós temos que ter o desejo de obedecer. O que é um príncipe? Príncipe é herdeiro de uma coroa. Príncipe que exerce principado, herdeiro em uma hierarquia. Nosso filho ou nossa filha está sendo ensinado a reinar. Nós estamos ensinando o nosso filho a ensinar. Como é que ensinamos os nossos filhos a reinar? Na obediência. Se os nossos filhos não aprenderem a obediência, eles não reinarão. Eles não estarão aptos para reinar. Nossa casa é uma escola. O que devemos ensinar? Respeito à hierarquia, solidariedade, fidelidade e principalmente a obediência. Nós só estamos reinando sobre os nossos filhos se eles nos obedecem. Deus está só reinando sobre nós se nós o obedecemos. Se nós não obedecemos, nós não estamos no reino de Deus. E é uma obediência voluntária. Deus estabeleceu o seu reino na criação do homem. Para entender o que é o reino de Deus, nós temos que entender a criação do homem. Deus já reinava antes da criação do homem. Planetas, galáxias, os anjos, os querubins, o vazio, tudo se submetia ao rei. Tudo obedecia ao rei. Todas as coisas obedeciam a Deus. Deus criou o homem e o colocou no quartel-general de Satanás. A terra estava o caos com Satanás e seus anjos. A solução do caos era a criação do homem. Deus diz: vou estabelecer o meu reino, onde Satanás está reinando. E ali ele trouxe o homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem ali no caos seria Deus. Representava Deus, seria o representante do reino de Deus. Então o reino se estabelece por responsabilidades. Deus criou o homem e ele tem responsabilidade sobre o homem. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você reina sobre tudo, e eu reino sobre as suas decisões. Deus colocou o homem dizendo: olha, você reina sobre tudo, sobre as árvores, sobre os répteis, sobre tudo que está aqui você vai reinar, mas eu reino sobre as suas decisões. Eu reino em você, e você reina sobre a terra. O reino se estabelece quando você entrega o direito de reinar ao rei. Se você não reconhece um governo, ele não é o seu governo. Ele não governa sobre você. Você não obedece. Você está sempre contra aquelas normas, aquilo que ele coloca. Então, quando Deus colocou o homem, disse: olha, você vai reinar sobre todas as coisas, mas eu reino sobre você. Não toque apenas nesta árvore. Se você tocar nesta árvore, certamente você vai morrer. E por que vai morrer? Por causa da desobediência. Há uma desobediência. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, no versículo de número 12, diz assim a palavra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Abundou sobre muitos. E não foi assim o dom com a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo está dizendo, olha, através de um homem, Adão, toda a raça humana errou. Porque é passado de pai para filho. Por isso eu digo, quando você diz, meu filho é meu príncipe, minha filha é minha princesa, o que você está ensinando? Se não estiver ensinando a obediência, você não reina no coração deles. Não há reino. Onde não há obediência, não há reino. Onde não se obedece, a lei de Deus não é estabelecida. O reino se estabelece por responsabilidade e vem pela obediência. Quando obedecemos e obedecemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo o reino de Deus. Viver o reino de Deus é no dia a dia, é sobre todas as coisas. Não é um dia nós vamos para o reino de Deus. Muitas vezes a religiosidade passa, olha, um dia você vai para o reino de Deus. Não, o reino de Deus está sendo estabelecido aqui. E nós temos que viver uma vida diferenciada. Muitos têm olhos, mas não vê. Muitos têm ouvido, mas não ouvem. Porém, nós que servimos a Deus, temos uma vida diferenciada. E essa vida diferenciada, ela vem pela obediência.
ela vem na obediência. O que foi necessário? Quando Adão caiu, a ligação com esse reino, ele foi cortado. Não havia mais ligação com esse reino. Através da lei, quando Moisés vem, por isso a palavra diz, até Moisés, quando Moisés vem, ele estabelece leis. Quem não servisse a lei, quem não obedecesse a lei, estava morto. Mas vindo Jesus, ele veio resgatar, ele veio nos levar ao Pai novamente. Por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a morte, e por um homem entrou a graça. Então Jesus, Deus, ele se fez homem para viver o que o homem vive, para passar aquilo que o homem passa. Ele se fez homem e ele teve que aprender, sendo homem, como servir a Deus, como buscar a Deus, como obedecer a Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5, no versículo de número 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação por todos que lhe obedecem. Ainda que era filho, ainda que ele era o próprio Deus, desceu como filho de Deus, filho do homem, ele teve que aprender o quê? A obediência. Ele teve que obedecer. Quando nós não obedecemos, nós somos filhos do inimigo. Quando não há obediência, nós estamos servindo outro reino. Quando não obedecemos a palavra de Deus, nós não estamos no reino de Deus. Por isso que hoje nós muitas vezes nos pegamos perguntando, mas essa pessoa não está vendo? Essa pessoa não ouviu? Ela não consegue entender o reino de Deus. Ela não consegue entender as coisas boas da vida. Ela não consegue entender que aquele caminho que ela está indo é um caminho de destruição. Porque ela está cega, está surda. Ela não consegue ver. Muitas vezes nós ficamos indignados. Mas como que essa pessoa não vê que o caminho que ela está indo é um caminho de morte, é um caminho de destruição? Porque não foi revelado o mistério. Se é um mistério, ele precisa ser revelado. Então o reino de Deus, Jesus disse aos seus discípulos, é um mistério. E se é um mistério, ele precisa ser revelado. Aquele que não tem olhos, aquele que não tem ouvidos, precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e abra os seus ouvidos. E ele venha entender qual é o caminho que Deus quer nos mostrar. Qual é o caminho? O caminho é a obediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda estáis necessitados que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqueles que já comem um alimento sólido para ser perfeito, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, olhar e ouvido, para discernir o que é bom e o que é ruim. Quando não temos
os sentidos exercitados, nós não entendemos o que é bom e o que é ruim. E não estamos vivendo o reino de Deus. Então aprendeu a obediência voluntária. É algo que vem voluntariamente. É algo que precisamos buscar, nos alimentar, para que sejamos perfeitos. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra diz que nós devemos nos aperfeiçoar, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Nós temos uma meta. Qual é a meta? É chegarmos à estatura de Cristo, à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. É buscarmos, nos alimentarmos da palavra, conhecimento da palavra. Mas para isso, o que é necessário? Comer comidas sólidas, comida forte, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Observando o mundo hoje, nós observamos que a grande maioria da população não sabe o que é bem e nem o que é mal. Estão sem saber o que é o bem, o que é o mal. E muitas vezes vai pelo caminho mal, achando que é o bem. Não consegue discernir, não entendem o que é o bem e o que é o mal. Por quê? Porque os seus sentidos não estão exercitados. Não tem conhecimento. Ouve a palavra, mas a palavra se perde. Ouve a palavra, o inimigo vem e rouba a palavra. Muitas vezes a palavra cai em um terreno cheio de pedras, cheio de problemas, e não germina nada, cai entre os espinhos e não dá fruto. Mas a palavra diz que aquele que ouve, aquele que dá crédito, aquele que entende a palavra, ele vai dar muitos frutos. Mas o que é semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então nós temos que compreender a palavra do reino. Jesus não nos chamou para sermos religiosos, mas nos chamou para fazermos parte do seu reino. E o seu reino só é exercido na obediência. Jesus, sendo Deus, ele obedeceu. Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Seja feita a tua vontade. Quando nós estamos servindo um reino, a vontade do rei é que prevalece. Aquilo que o rei quer é aquilo que prevalece. Nós estamos para obedecer, porque todos lhe obedecem para a salvação. Versículo 9 de Hebreus capítulo 5 diz assim: e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não obedecemos porque as coisas estão boas ou porque estão favoráveis. Nós obedecemos porque servimos a um rei. Jesus, ele dá esse ensinamento. Ele diz: olha, se for possível, passa essa situação, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, para que todos lhe obedeçam e recebam a salvação. Recebam a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça da sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Vós que antes éramos mortos, nós estávamos mortos, segundo o curso desse mundo. Como é que nós estávamos andando? Segundo o curso desse mundo, conforme o mundo quer, conforme o desejo da nossa carne, conforme o desejo da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Então, quando falamos em reino de Deus, vem a nós o teu reino, a primeira coisa é a obediência. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Jesus, ele vindo como homem, a primeira atitude que Jesus faz é obedecer. Ele, mesmo sendo homem, ainda que era homem, filho de homem, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele vem como homem e ele tem que aprender a obediência. Nós temos que aprender a obediência para que possamos trazer o reino de Deus. Então Jesus, ele estava revelando a uma multidão que não tinha conhecimento, que não sabia o que era o reino. Estavam buscando algo em Jesus. Todos nós vamos buscar algo em Jesus. E muitas vezes a religiosidade, ela nos promete algo para a vida que virá. Mas o reino de Deus é estabelecido aqui. Nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra. Venha a nós o teu reino. Temos que viver o melhor aqui na terra. Mas há uma diferença. Qual é a diferença? Quando ouvimos a palavra de Deus, quando damos crédito à palavra de Deus, há um povo que não consegue entender o reino de Deus e ele é roubado. Toda semente que é lançada é perdida. Por mais que se pregue a palavra de Deus, ela não atinge o coração desse povo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado junto ao caminho. As pessoas até ouvem a palavra, recebem a palavra, mas não recebem de bom grado, não estão dispostas à obediência, não entendem o reino de Deus, não é revelado o reino de Deus, e por não entender o reino de Deus, a semente que é lançada, ela fica ao caminho, e no caminho se perde. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem pessoas que ouvem a palavra e dizem, é isso que eu vou seguir, é isso que eu quero. Recebe com alegria, mas como está com muitos problemas e
o seu ideal são resolver os problemas, não entende que servindo a Deus, andando com Deus, todos os problemas se tornam em nada, são pequenos. Mas mesmo que recebe com alegria e não tem raiz, porque a duração é pouca. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantas pessoas recebem a palavra, gostam da palavra e hoje não estão mais porque se ofenderam. Eu não vou mais por causa disso, por causa daquilo. Se ofenderam e não seguem mais o reino. Não tem raiz, não estão firmes. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que foi semeado entre espinhos, ele busca um refrigério, e quando vem esse refrigério, aí ele busca as coisas materiais e se esquece do reino de Deus. Se esquece que aquilo que trouxe alívio foi a palavra de Deus, aquilo que trouxe alívio foi andar no reino de Deus, e logo eles são sufocados pela sedução das riquezas, pelo mundo. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende a palavra, entende a palavra. Entende o porquê Jesus veio ao mundo, o porquê Jesus deu a sua vida, porque foi necessário que Jesus viesse como homem, porque através de um homem todo o reino foi perdido junto ao homem. Não, Deus não perdeu o reino, mas perdeu o domínio sobre o homem. Muitas vezes nós pensamos, Deus perdeu o reino. Não, Deus não perde o seu reino, Deus continua o rei. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino de Deus, ele está estabelecido, queira você ou não queira. Se você não quiser o reino de Deus é o mesmo, ele não muda. É você que não tem os direitos do reino. Quando o homem perdeu o reino, quem perdeu foi o homem. Não foi Deus que perdeu o seu reinado. O homem saiu do reino de Deus e saiu pela desobediência. Olha, não coma desta árvore. Não coma desta árvore. E o homem desobedeceu, e com isso perdeu o reino de Deus. O reino de Deus continuou o mesmo. E Deus olha para o homem e diz: eu vou resgatar o que era meu. Eu criei a minha imagem, a minha semelhança. E era necessário agora um resgate, era necessário agora uma compra. Porque o homem decidiu pelo mal, o homem decidiu pela mentira, o homem decidiu pela desobediência. Por isso então é enviado seu Filho. Por isso Jesus Cristo é enviado para resgatar o homem. Ele se fez homem para resgatar o homem. Mas quando ele vem com o homem, algo ele tem que aprender. Ele teve que aprender a ser homem. Ele teve que aprender a rejeitar toda a tentação. Ele teve que aprender a rejeitar as ofertas do inimigo. Ele teve que aprender a não dar crédito à palavra do inimigo. Tudo isso, ele como homem, teve que vencer. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele se torna salvação para todos que lhe obedecem. Todos que lhe obedecem. Se não há obediência, não há reino. O reino de Deus é perdido na desobediência. Se ouvimos a palavra e não recebemos de bom grado, não damos crédito à palavra, não ouvimos e não obedecemos, Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, não pode nos curar. Com os seus ouvidos
e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e voltem a mim e eu os cure. Então o homem precisa voltar ao reino de Deus. Não é a religiosidade, não é fazermos parte de uma religiosidade, é fazermos parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele precisa ser revelado. Ele é mistério. Ele é um mistério. E se não compreendemos esse mistério, somos homens e mulheres religiosos, mas sem a obediência não fazemos parte do reino. Adão desobedeceu. Quando desobedeceu, perdeu o reino. Romanos 5, versículo 12. Diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Através do pecado de Adão, todos pecamos, todos nós pecamos, todos nós caímos na desobediência. Versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não há outro caminho para o reino de Deus a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos hoje, o mundo está em uma guerra. E qual é essa guerra? Tirar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo não seja estabelecido em nosso coração. Para que não haja entendimento do reino de Deus. Sem Jesus Cristo não há perdão. Deus se fez homem, se fez carne. E Ele aprendeu a obediência. Sem obediência não há reino. Se nós não entendemos a palavra, se nós não darmos crédito à palavra de Deus, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então Jesus Cristo é o varão perfeito. Nós devemos olhar para Ele. Não adianta religiosidade, não é quanto você vai a uma igreja, não é quanto você frequenta algum tipo de culto, é entender a palavra. Muitos seguiam a Jesus, muitos iam atrás de Jesus. E Jesus, em algum determinado tempo, ele diz: olha, vocês vêm atrás de mim, atrás do milagre. Vocês gostaram do milagre do pão. E muitos agora estão vindo buscar o milagre. Quantas pessoas acham que o reino de Deus é um milagre? Ah, eu vou se tiver milagre. Milagre é para mostrar o poder de Deus. O reino de Deus tem milagre, tem transformação. O reino de Deus tem riqueza, tem prosperidade. Tudo isso é o atrativo do reino de Deus. Tem bondade, tem amor, tem misericórdia. Mas o reino de Deus é estabelecido na obediência. Se não obedecermos, não entramos no reino de Deus. Muitos pensam que o milagre, Jesus, ele curou 10 leprosos. E apenas um volta. E ele diz: para esse um que voltou, você recebeu salvação. Muitos receberam milagres, mas não receberam a salvação. Isso se repete hoje. Muitas pessoas buscam milagres, buscam movimentos, mas não conseguem entrar no reino, porque falta obediência, falta o reconhecimento. Quem é Jesus? O que diz as religiosidades? Jesus é um grande profeta, verdade. Jesus é um grande sábio, verdade. Mas o que eles querem esconder?
que Ele é o único caminho para você entrar no reino de Deus. Isso eles querem esconder. Eles querem te levar por vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Deus se fez homem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele aprendeu a obediência. Ele nos ensinou a obediência. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ter entendimento. Capítulo 5 de Hebreus diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Qualquer que se alimenta de leite, de alimento que só serve às crianças. Você não está experimentado para uma palavra de justiça. Jesus Cristo é a justiça. O que o mundo busca hoje? Justiça. O que nós estamos clamando em nosso país? Justiça. Mas por que há injustiça? Porque os olhos e ouvidos de muitos estão fechados. E nós nos admiramos. Como que não conseguem compreender? Como que não ouviu o que foi falado? Como não viu o que foi feito? Porque os seus olhos e os seus ouvidos estão fechados. E Jesus disse aos seus discípulos: a eles não é dado conhecer. Por isso, eu preciso falar em parábolas, para que eles ouçam, vejam e se convertam do seu mau caminho. Mas para vocês, o reino foi revelado. Se você está aqui nessa manhã, o reino está sendo revelado. Siga Jesus. Receba Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Discernir o bem como o mal. Se você não sabe discernir o que é bom e o que é mal, você ainda não atingiu o reino. Se você não consegue discernir o bem e o mal, se você acha que tudo é bem, mesmo sendo mal, o profeta Isaías diz assim: ai daqueles que têm o mal como bem e o bem como mal. Falta de discernimento. Não entende o que é bom e não entende o que é ruim. Nos nossos dias, estamos vendo isso. Pessoas que não conseguem compreender o que é bom e o que é ruim. E por que isso acontece? Porque não estão sólidos, não se alimenta da palavra sólida, gosta de movimentos, gosta das coisas emocionais, mas não entende a palavra. Até aceita quando as pessoas dizem: olha, há muitos caminhos. Eu já vi muitos evangélicos repetindo isso. Ah, mas há muitos caminhos. Há muitos caminhos. Não, há um só caminho. Um só caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Porque o mundo mau, porque o maligno, ele tenta roubar a palavra, para que você se perca, para que você não entenda, para que você não compreenda, e não compreendendo, você seca no caminho. Você vem a se perder no caminho. Então o reino de Deus não é algo futuro, é algo para agora. Venha a nós o teu reino. Esse é o ensinamento de Jesus na oração. Como devemos orar? Venha a nós o teu reino. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quando temos um rei, a Ele seja dado toda a glória, todo louvor, toda a honra. A quem merece a nossa glória? Quem merece o nosso louvor? Quem merece a nossa vida? Se você tem um filho, você chama ele de príncipe. Você tem uma filha, chama de princesa. Mas se esse teu filho ou tua filha não te obedecem, o teu reino
não está estabelecido nele. Não há reino, você não reina sobre o teu filho. Ele tem a sua própria vontade, ele faz o que ele quer, e virá sobre ele a desobediência. E a desobediência trará consequências. Estamos num país onde vemos muitos jovens perdendo a sua vida. Por quê? Desobediência. O pai não reina, a mãe não reina. Eles fazem o que eles querem. Eles são seus próprios príncipes, eles são seus próprios reis, eles exercem a sua própria vontade. E por isso muitos estão perdendo a sua vida na juventude. Não ouvem, não escutam, não veem. Ainda que o pai tenta mostrar, esse é um caminho errado, os seus olhos estão fechados, os seus ouvidos estão fechados. Assim é o reino de Deus. Ainda que a palavra é pregada, ainda que a palavra é ministrada, muitos estão com os ouvidos e os olhos fechados. E querem ir pelo seu bel prazer. Eu acho que é assim. Eu penso que é desse jeito. Eu penso que deveria ser desse jeito. Não. Eu sigo a ordem do rei. Eu ouço a palavra do rei. Eu escuto a palavra do rei. A terra estava um caos com Satanás e seus anjos. A solução do caos é a criação do homem. Quem vai resgatar a terra? Você. Eu. Quem vai resgatar a família? Você. Nós vamos resgatar. E como vamos resgatar? Trazendo o reino de Deus. Mas se entrar fulano para governar, se Deus colocar fulano para governar, ele será uma bênção. Mas a nação começa na tua vida, começa na tua família, começa em teus filhos. Onde temos uma nação melhor? No indivíduo, na família. Se eu não mudar, a nação não muda. Se eu não mudar, a família não muda. Se eu não trouxer o reino de Deus, a minha família será um caos. Porque muitas famílias é um verdadeiro caos. Porque Deus não reina. E como é que se reina? Na obediência. Ouvindo a palavra de Deus. Tendo o dom para discernir. Paulo diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não é experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. É menino. Versículo de número 12, ele diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais do que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Paulo está escrevendo aos Hebreus, dizendo, olha, vocês ainda necessitam de um alimento pastoso. Vocês necessitam de um alimento de leitinho ainda. Mas já deveriam ser mestre. Já deveriam estar ensinando. Mas estão necessitando ainda de aprender. Nós temos que... A igreja é uma escola. Quando nós estamos chegando à igreja, a igreja é uma escola para ensinar a palavra. A igreja não é um lugar de movimento, a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja é um lugar de ensinamento. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu quero vos ensinar, eu preciso vos ensinar, porque já deveriam ser mestres. Se todos nós entendêssemos o reino de Deus já estaria estabelecido na nação. Se nós levássemos o reino de Deus para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, toda a nação já estaria debaixo do reino de Deus. Mas muitos estão surdos e cegos. É isso que diz Jesus. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite,
e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A oração da igreja é: Senhor, abra os meus ouvidos. Senhor, abra os meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa ver. Tira, Senhor, a dúvida do meu coração, para que eu possa entender, possa compreender com o coração. Aí o reino de Deus será estabelecido. Mas o reino de Deus, primeiramente, ele se estabelece na sua vida, na minha vida. E ensinamos aos nossos filhos. É de pai para filho. Se não ensinamos os nossos filhos a obediência, nós não reinamos. E se não obedecemos a palavra de Deus, Deus não reina em nossa vida. Algo que precisamos nesses dias é que o reino de Deus venha a nós. Que possamos ter os olhos abertos, que possamos ter os ouvidos abertos, que ao ouvir a palavra de Deus, possamos entender. E o primeiro sinal do entendimento da palavra de Deus é o discernimento do que é bom, do que é bem e do que é mal. Quando é que eu sei que o reino de Deus está reinando em mim? Quando eu sei o que é bem e o que é mal. Quando eu tomo mal por bem, o reino de Deus não está na minha vida. Quando eu vejo mal e acho que o mal é bem, o reino de Deus não está estabelecido em mim. E não importa que nível de religiosidade você tenha. Há um grande líder que está trazendo ao mundo a dúvida em Jesus Cristo. Esse grande líder, ele não está a serviço do reino de Deus, mas sim a serviço do anticristo. É uma guerra contra Cristo. Quando ele aceita as coisas malignas como se fossem boas, e ele diz: Deus aceita tudo. Deus não aceita tudo. Deus não aceita o mal. Deus não aceita a maldade. Deus não aceita assassinato de crianças. Então, quando ouvimos um grande líder dizendo: o caminho é este, fuja dele. Quando uma igreja não te ensina o caminho, fuja dela. Busque a palavra de Deus. Se coloque em pé nesta manhã. O reino se estabelece quando você entrega o direito do rei reinar. Se você não entrega o direito para o rei reinar, ele não reina sobre a sua vida. Senhor, me ensine a te obedecer. Me ensine a te seguir. Senhor, abra os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. Tira, Senhor, aquilo que vem fechando meus ouvidos, para que eu ouça a tua palavra. Senhor, que eu não seja mais um religioso, mas eu faça parte do teu reino. Senhor, e que eu desfrute do teu reino, Pai. Que não é os dias ruins que vão me afastar do teu reino, porque o teu reino está estabelecido. Os homens que precisam ser resgatados, se você já foi resgatado, se mantenha no reino, se mantenha pela obediência. Fale com Jesus nessa manhã. Peça para Ele abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, para que o reino de Deus, ele seja estabelecido em nossa vida. Que venha entendimento da palavra de Deus. Que tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra. Que todo ensinamento errado, que toda palavra contrária caia por terra. Que toda religiosidade maligna caia por terra. Que todo ensinamento maligno caia por terra. Que reine a palavra de Deus. Que nós possamos seguir os caminhos do varão perfeito, daquele que obedeceu, daquele que se fez carne como nós e obedeceu a Deus. Senhor meu Pai, nesta manhã, Pai, a tua palavra diz que há uma multidão que tem olhos fechados.
Há uma multidão que estão com os ouvidos fechados. Há uma multidão que ouve e não ouve de bom grado. Mas, Senhor, que a Tua palavra venha mudar, Senhor. Que a Tua palavra comece a transformar o nosso coração. Começa a Tua obra em mim, Senhor. Senhor, muda minha casa, muda minha família. Senhor, que a Tua palavra, ela esteja em minha boca. Que haja no meu coração o desejo de Te servir, o desejo de Te obedecer. Senhor, que venha a salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, é o que nós Te pedimos nessa manhã, Pai. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém